Seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal Bíblia em Poesia Todo Dia. Estamos chegando ao final do livro de Lucas, o evangelho recheado de muitas orientações de Jesus, e hoje nós vamos para o capítulo 22. E nós, como sempre, convidamos para que você pegue sua Bíblia, acompanhe conosco, tenha sempre o hábito de ler a Bíblia, de buscar nela as palavras da vida eterna, porque é isso que ela é, palavras de vida eterna, e compartilhe também esse conteúdo com outras pessoas. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, dê o seu like e também compartilhe o link com seus amigos. Hoje o capítulo 22, ele começa trazendo uma exortação de Jesus a respeito do fermento dos fariseus. Na Bíblia, fermento simboliza pecado. Então nós vamos para a leitura e depois a gente faz as considerações. A festa do fermento já estava se aproximando, e os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes, o meio para matar Jesus, ainda estavam procurando. Eles tinham medo do povo, mas Satanás em Judas entrou, um dos 12 ele era, e para o que propusera, aos sacerdotes procurou, para ver como entregar a Jesus e os detalhes resolver. Eles ficavam satisfeitos com o que ele propusera fazer. Em troca, Judas teria dinheiro que eles iriam oferecer. Esperavam uma oportunidade quando estivesse livre da multidão. E finalmente o dia chegaria, que a Páscoa se faria aquela grande comemoração. No dia dos pães sem fermento, o cordeiro pascal seria sacrificado. Jesus enviou Pedro e João para que os detalhes da refeição desse dia fossem preparados. Os discípulos lhe perguntaram: onde devemos preparar? Ele respondeu: um homem vocês encontrarão, sigam-no e então entrem onde ele entrar. E diga ao dono da casa: o mestre manda te perguntar, onde é o salão de hóspedes que ele irá utilizar? Ele te mostrará uma sala bem ampla no andar superior. Ela está toda mobiliada, a festa pode ser preparada. E eles fizeram como o Senhor mandou. Quando chegou a hora exata, Jesus à mesa se reclinou. Eu esperei ansiosamente, Jesus aos discípulos falou, antes do reino de Deus, não a comerei novamente. Recebendo um cálice, ele orou e repartiu com os seus, dizendo desta maneira: não beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Depois ele tomou o pão e aos discípulos repartiu, dizendo: este é o meu corpo, faça isso em memória de mim. Da mesma forma tomou o cálice, dizendo ser a nova aliança, a favor de todos derramado, a fim de dar-nos esperança. Aquele que vai me trair, disse Jesus, sobre minha mesa está a sua mão. O Filho do Homem vai, mas ai daquele, ai, que me entregar a traição. Eles começaram a perguntar quem disso capaz seria e quem a fazer uma coisa dessas contra Cristo se atreveria. Surgiu também uma discussão sobre qual deles seria o maior. Jesus a eles olhou com grande e infinito amor. Todos os reis das nações possuem seus dominadores. Sobre eles exercem autoridade e são chamados de benfeitores. Com vocês não será assim, mas dentre vocês o maior deverá ser quem o serve e se passar como o menor. Quem é o maior? O que está à mesa ou o que está a servir? Mas eu estou entre vocês, sou eu que os sirvo aqui. São vocês que nas provações ao meu lado têm permanecido, e eu designo a vocês o meu reino, assim como do Pai o tenho recebido, para que vocês em meu reino possam comer e beber, e para que se assentem em tronos, para julgamentos fazer, para peneirá-los como trigo. Satanás expediu, Simão, mas eu orei por você, para a sua fé não desfalecer, e quando você se converter, fortalece aos teus irmãos. Mas então Pedro respondeu: estou pronto para ir contigo, para a morte ou para a prisão. Mas Jesus lhe respondeu, como quem conhece o coração: eu lhes digo, Pedro, que você... Eu lhe digo, Pedro, que você me negará, dizendo que não me conhece, antes de 3 vezes o galo cantar. Então Jesus disse novamente aos seus discípulos, na verdade ele perguntou: quando eu os enviei sem bolsa, sem saco de viagem ou sandália, alguma coisa faltou? Não, eles responderam. E Jesus continuou a lhes explicar: pois agora, se não tem saco, se vocês têm bolsa ou saco de viagem, dê um jeito de os vender. E se não tiverem espada, vendo a capa para uma comprar.
Está escrito sobre mim, com os transgressores foi ele contado, e também será cumprido conforme já foi planejado. Os discípulos lhe apresentaram o que tinham, 2 espadas. Como era seu costume, foi ao monte para orar, no Monte das Oliveiras, com seus discípulos a acompanhar. Chegando a certo lugar, Jesus lhes deu instrução que estivessem a orar para não caírem em tentação. A uma pequena distância, Jesus deles se afastou e, para orar a seu pai, ali no chão, se ajoelhou. Ele começou a clamar para que o cálice dele fosse passado, sem que ele o bebesse, se por seu pai fosse assim deixado. Contudo, a vontade do pai para ele prevalecia. Então um anjo veio do céu e ali lhe fortalecia. Estando ele angustiado, orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam bem ali na sua frente. Quando ele se levantou da oração, aos discípulos ele voltou, que estavam dominados pela tristeza, dormindo. Jesus os encontrou. Por que estão dormindo? Jesus perguntou-lhes então. Levantem-se e orem, para não caírem em tentação. Enquanto ele ainda estava falando, Judas veio conduzindo uma grande multidão para fazer uma saudação, e para beijá-lo foi indo. Mas Jesus o perguntou: Judas, com um beijo, o filho do homem você está traindo? Ao perceberem o que ia acontecer, os que estavam com Jesus, os que estavam lá, perguntaram a Jesus: devemos com espadas atacar? E um deles, a orelha do servo do sumo sacerdote, cortou. Jesus repreendeu a ofensa e a orelha do homem curou. Então Jesus lhes interrogou: acaso estou eu chefiando alguma rebelião, para que vocês venham a mim com espadas e varas na mão? Todos os dias estive no templo e contra mim vocês não levantaram a mão, mas agora é hora de vocês, hora de grande escuridão. Então, para a casa do sumo sacerdote, prendendo, o levaram. Pedro de longe o seguia, e alguns no pátio uma fogueira acendiam. Ao redor dela se assentaram. Pedro se assentou com eles. Uma criada ali o viu, olhou fixamente para ele e disse: este homem estava com ele. Não conheço. Pedro mentiu. Pouco depois um homem disse: um deles você é. Pedro disse: homem, eu não sou. E já vacilava sua fé. Cerca de 1 hora mais tarde, outro homem afirmou: você é um galileu. E Pedro então respondeu: já disse que eu não sou. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou Pedro diretamente. Então Pedro se lembrou do que dissera anteriormente: antes que 3 vezes o galo se ponha a cantar, bem nesse momento você me negará. Pedro saiu dali e chorou amargamente. Alguns homens que estavam ali para Jesus deter começaram a zombar dele e também nele a bater. Cobriram seus olhos e o mandavam profetizar, e muitas palavras de insulto começaram eles a falar. Reuniram logo o sinédrio ao chegar o amanhecer, e Jesus foi levado diante deles para que ele era o Cristo dizer. E Jesus lhe disse: se eu disser que sim, vocês não acreditarão. E se eu lhes perguntar algo, vocês também não responderão. Mas de agora em diante, o Filho do Homem estará sentado à direita do Todo-Poderoso. E foi então interrogado: você é o Filho de Deus? Ele disse: vocês é que deixam isso afirmado. Então eles disseram: não precisamos mais de testemunha. De sua boca já foi confirmado. Meus queridos, vocês notam aqui que Jesus sempre estava cercado de pessoas que o odiavam. Enquanto tantos o amavam, muitos outros o odiavam. Hoje também muitas pessoas odeiam Jesus, e eu louvo a Deus porque você é daquele que ama a Ele. Por isso você está aqui para ouvir mais da sua palavra. E eu desejo que, assim como Jesus esteve do lado dos discípulos, você também esteja com eles, com Ele, com Jesus. E não faça como Pedro. Pedro, na hora mais crucial, ele negou Jesus. Que você sempre deixe que Jesus seja o seu grande amigo, para na hora que você precisar dele, ele possa te ajudar também. Que Deus te abençoe.